Santos Souza, 57 anos. Eu sou professora, mas atualmente eu trabalho na sala de leitura, né? Então eu vou mais bibliotecária e projetos envolvendo leitura. Quanto à profissão, eu formei em psicologia, trabalhei uma época como psicóloga e como professora ao mesmo tempo. Eu trabalhava no Hospital Allan Kardec e aí eles diminuíram os leitos. E então foi ocorrendo demissões. Nós éramos em 4, ficou só a chefe do setor, né? Então quando eu fui demitida do hospital, aí eu não quis começar de novo, continuar na carreira como psicóloga. Foi mais pela maternidade, porque a Lê tinha 2 anos e eu via ela muito pouco, porque eu tinha 2 empregos, né? Eu dava aula, tinha o hospital. Eu chegava, aí a empregada às vezes falava assim: hoje ela fez isso, hoje ela falou aquilo. Eu falei: gente, esperei tanto para ser mãe, né? Fui mãe aos 34 anos, e aí eu tinha que só, assim, ver de longe, não estava aproveitando, né? Então eu fiquei como professora, mas depois, em 2008, o Estado tirou essa matéria. Como eu era concursada, eu pude continuar, mas como adida, assim. Eu fui para a biblioteca, agora estou na sala de leitura. Eu venho de uma família, sou a 7ª filha, sou a caçula, 4 mulheres, 3 homens. E então foi uma família grande, né? Assim, então sempre a casa cheia, né? E minha mãe dava aula, meu pai tinha fazenda, né? Agricultor, plantava, e a casa sempre aquela meninada, aquela bagunça. Irmão brigando com o irmão, mas era uma infância muito boa. O contato, assim, meus avós tinham fazenda também, então a gente passava as férias, e todos os primos, e todos tinham, assim, 5, 7 filhos, então sempre muito cheio. A Letícia, né? Letícia Souza Vitor, a Luana Gabriela Souza Vitor e o Pedro Henrique Souza Vitor. A Letícia, nós ficamos entre... Eu queria, antes era Júlia, né? Mas o pai dela não gostava desse nome, achava nome de velha. Achava, eu só conhecia Júlia, senhora, dona Júlia, né? Os nomes que a gente se entendeu foi o Letícia, que significa que traz alegria, e Gabriela, que a gente gostava também muito, que é enviada por Deus. A Luana e o Pedro, eles vieram, era o nome da família que a família biológica tinha colocado, né? A Luana era Luana Gonçalves. Aí a gente, quando foi passar para o nosso nome, né, saiu a certidão, tudo, aí eu perguntei para ela se poderia trocar o Gonçalves por Gabriela. E ela concordou, né? Ela falou que gostava do nome. Eu falei: então eu posso te chamar de Luana Gabriela, né? E enviada por Deus, ela realmente foi, né, também. E o Pedro ficou igualzinho, né? Pedro Henrique. Ele já veio com Pedro Henrique e não tinha... E demorou muito esse processo, assim, a Luana veio com 4 e o Pedro veio com 1 aninho. São irmãos biológicos. Eles vieram juntos. E a festa de 1 ano do Pedro foi feita pela gente, né? Ele passou o primeiro aniversário dele e ele já estava com a gente. Só que até sair a adoção foi 5 anos. Então não tinha nem como mudar nome, né? Assim, ele era Pedro Henrique, ela era Luana, não tinha... Eu acho que desde mesmo da Letícia, assim, a maternidade foi uma coisa muito forte em mim, de querer ser mãe. Ai, não sei, eu acho mais, não sei se tinha alguma carência atrás disso, né? Era muito mais forte, se fosse pesar numa balança, eu era muito mais mãe, muito mais a minha família do que o externo, né? Assim, trabalho, esse era o outro lado. E eu queria muito ser mãe, eu estava muito frustrada, assim, de não ter sido mãe antes, né? Porque todas as minhas amigas, a minha família, todo mundo tinha filho já, né?
Eu engravidei da Letícia já na lua de mel, já assim, né? Não queria. Eu brinco que meu óvulo correu atrás do espermatozoide, tanta vontade de ser mãe. Vem cá, vem cá, vem cá, né? Então foi muito um desejo meu. Meu ex-marido, ele entrou na relação quando ela nasceu. Ele realmente, assim, até aí ele ficou meio distante. Ele falou, igual ele falava na época, falou, nossa, eu estava mais preparado para ter um cachorro. Não a criança tornar pai, caiu de paraquedas na vida dele, assim. Mas quando ela nasceu, ele pegou ela no colo, aí acabou, né? Aí ele entrou com tudo, né? Ele era pai, adorava, fazia tudo, curtiu muito. A adoção também foi muito mais uma coisa minha. Quando ela estava muito pequenininha, antes assim dos 2 anos, eu não tinha coragem de engravidar de novo, porque eu achava assim que ia ser uma judiação. Era uma sensação de tirar dela. Aí depois ela foi crescendo, 3 aninhos, tudo. Aí a vontade de ter mais filho apareceu e apareceu de forma grande. Porque eu venho de uma família grande. Eu tive uma irmã com a diferença de 1 ano. Ela é 1 ano mais velha só. Então a gente foi muito próximo, muito grudado uma à outra. Assim, adolescência, saía junto, era sempre nas baladas junto. Eu dava um vazio, assim, ter uma filha só, parecia que tinha um vazio na casa. Aí eu quis engravidar, por ele estava bom. Aí com 40 anos, eu engravidei de novo, mas eu tive um aborto, logo no comecinho. Uns 2 meses, aí deu malformação, eu tive um aborto espontâneo, né? E foi muito dolorido, porque já tinha nome, já tinha com 2 anos, como queria muito, né? Era aquela coisa desejada, né? Aí eu fiquei com medo de ter um filho biológico, né? Eu falei, olha, perdi, malformação, tô com 40 anos, essa criança pode não vir saudável, né? Aí eu conheci um projeto de família acolhedora, porque minha irmã que entrou primeiro. São crianças que são retiradas, né, da família pelo conselho tutelar, pode ser temporário ou podem depois ir para adoção. E as famílias acolhedoras fica com a criança assim, feriados, férias, né? Aí ela entrou, me chamou, falou, Kátia, eu entrei, faz sua inscrição, vamos, não sei o quê. Aí entrei, né? Fui nessa, né? Mas o meu ex-marido, o Vitor, nenhuma. Aí ele havia interessado, sabe? Quando veio a Luana e o Pedro, ele se encantou. E principalmente pelo Pedro, né? O Pedro era bebezinho, né? Menos de 1 ano, e adorava o colo dele. Ele saía do meu por causa do Vitor. Ele gostava mais dele ficar no colo do Vitor. E o Vitor se encantou. Ele entrou junto, né? Aí eu perguntei pra ele, vamos ver, né? Pediam para ficar com as crianças mais vezes, aí eles vieram para as férias. E aí, por uma incrível coincidência, eles estavam tentando uma família de apoio para os 2, principalmente por causa do Pedro. Aí eles estavam procurando e a gente se oferecendo para ser dos 2. Deixamos aberto para o serviço social, do fórum, que a gente gostaria muito de adotar os 2. Mas não era momento, eles falaram, olha, eles estavam ainda vendo parentes, né, para ficar. Até a assistência social falou, olha, eu tenho muito medo de você sofrer. Você pode ficar com eles 1 ano e depois ter que devolver. Vale a pena tentar, né, por eles, né. E aí eles foram ficando. Depois de 1 ano, o serviço social ligou e a assistência social foi dar um relatório que veio parecer negativo para a volta para a família, para os parentes, né? Mas quando ela falou assim, Kátia, chegou o relatório, aquilo parece que foi assim, chegou o relatório, foi uma imensidão de tempo na minha cabeça, sabe, assim, eu não sei, sabe quando o tempo para e seu coração para, tanto medo, que eu falei assim, pronto, ela vai falar que é para entregar, né? Nossa, aquilo... Aí ela falou, não, veio parecer negativo, não sei o quê. Nossa, ai, que alegria, né? Mas o que me acalmou é porque, na época, o pessoal do fórum, né, falou assim, olha, o tempo corre a seu favor. Que juiz no mundo vai tirar uma criança de uma família que ela tá inserida, ela quer os pais querem, né? Assim, eu tive
pouco de depressão, né? Na hora que eu falou assim, vai pra casa, me deu uma insegurança. Eu não sei, ela era um bebê forte, grande, né? 3,750, quer dizer, uma menina criada. Não tinha nada, pegou na minha insegurança mesmo, assim. Eu fiquei uma sensação, era sempre um medo de acontecer alguma coisa que fosse errado. E não podia tomar nada, né? Porque você tá amamentando, então teve que passar naturalmente, até foi passando, né? Ela foi com 2 anos pra escolinha e adorou, né? Eu achei que ela ia chorar, né? Eu chorei, ela não chorou não. Ela chorou na hora de ir embora, você acredita? Ela queria ficar, né? Ela adorou a escola. Da Lu, eu lembro assim, o primeiro dia que eu encontrei a Lu, eu conheci primeiro a Lu do que o Pedro. Fui lá na casa do aconchego, né? Eu cheguei, ela estava com uma amiguinha. Aí a Joyce falou, essa é a Luana, né? Eu falei, oi, Luana. Aí ela virou e falou assim, eu tenho um irmão, ele chama Pedro. A primeira coisa que ela falou foi isso, eu tenho um irmão. E queria me levar, foi lá me levar no berçário para ver ele. Ele estava numa cadeirão que dá comidinha, né? E estava perto da geladeira e ele estava doido para pegar os imãs da geladeira, sabe? A Lu, quando veio para cá, eu lembro assim, ela estava muito deprimida. Esse processo da perda, né, da família, né? Porque o Pedro foi tirado com 7 meses, né? Então eles foram tirados, ela que me contou como foi que eles foram retirados. Ela falou assim, tia, ela me chamava de tia no começo, né? Tia, eu tava na rua com a minha mãe, com o Pedro, aí veio a polícia e levou a minha mãe. E o moço da perua, então é do conselho tutelar, né? Levou eu e o Pedro, né? Eu lembro que eu passei pra ela, nós estávamos assistindo o filminho do Tarzan, que eu achei que o Tarzan tem toda essa coisa da adoção, né? Da gorila cuidar do bebê, né? Nossa, foi o maior fracasso, assim, que nós fizemos um filminho, a hora que a gorila pega o Tarzan, ela se apavorou, ela não viu como um ato de carinho, ela ficou apavorada, achou que a gorila estava pegando, a macaca pegou o menino, o neném, ela entrou em pânico, nós tínhamos que desligar o filme, acabou a sessão, esquece isso, não pus mais, passou anos até eu ligar de novo esse Tarzan, porque ela ficou em pânico, tadinha. E uma vez também, uma coisa que eu achei que foi muito triste, assim, que dói até, ela estava quietinha no canto, falando com ela mesma, assim, né? Aí ela falou assim, papai, mamãe, Luana e Pedro. Mamãe, Luana e Pedro. Luana e Pedro. Ela foi fazendo as perdas, né? O processo inteirinho, assim, né? Ficou só os dois. Tanto que quando o Pedro veio pra cá, ele pegou pneumonia. E aí eu teve que ser internado, eu fiquei com ele no hospital. Porque eu acho que deve ter ficado apavorada, né? Ela cuidava muito dele, ela era muito mãe dele, assim. E a Luana tem muito essa coisa de mãe, de ser mãe, esse desejo de ser mãe. E tem desde os 4 anos, ela fala, Luana, o que você quer ser? Mãe. Ela não gostava de andar a pé, porque eles andavam muito a pé, né? Tava garrafa PET para vender essas coisas, né? Ela achava um absurdo eu colocar garrafa PET no reciclável. Ela, tia, isso dá dinheiro. Ela tinha essa noção que aquilo virava dinheiro, né? E eu punha no reciclável, punha lá, né? Ela falou, como você não tá vendendo, né? Depois isso foi passando, ela gosta de caminhada, ela sempre foi minha companheirona em caminhada, ela gosta muitas marcas, assim, né? Não é... Porque eles foram marcados até antes de nascer, né? Então muitas dificuldades que a Luana tem de memória, o Pedro tem de aprendizagem, é porque eles têm a síndrome fetal alcoólica, né? Então eles foram afetados antes, dentro do ventre, né? Mas a mãe não judiava, assim, fisicamente, não maltratava nem nada. Era uma mulher muito afetiva. Então por isso que ela sofreu quando separou, porque apesar da bebida, né? Ela dava carinho, né? O pai que era mais agressivo, assim, ele não bebia sempre, mas quando bebia, virava um bicho. Ela falou, meu pai cortou o braço da minha mãe com a faca.
as brigas, você acha? Agora o Pedro, não, graças a Deus, não recorda, né? Eu lembro que ele veio, eu fiz uma papinha toda nutritiva, não sei o que, né? Ele não tava gostando nada daquilo. Comidinha, legumezinho, não sei o que. Aí o Vitor foi lá, fez uma macarronada com carne, não sei o que. Nossa! O menino comeu até se lambuzado. Gostava de coisa bem temperada, né? Acabou as comidinhas. Ele, assim, foi muito bem acolhido. O Pedro, assim, ele reinou, né? Ele foi o reizinho da casa. Eu lembro o dia que a Letícia estava deitada no sofá, dormindo, e ele subiu e começou a engatinhar, foi engatinhando, um pezinho na cara dela, né? Ela acordou na hora brava, assim, a hora que ela viu que era ele, ela, é você, Pedro? Pegou, pôs ele no chão, quer dizer, né, todo, ele foi muito, assim, muito acolhido, foi muito fácil, porque bebê, você pegou no colo, né, você já vira mãe, assim, é muito rápido. A Lu já foi um processo, né? Ela me chamava de tia, e no começo eu me sentia meio tia mesmo. Ela me pediu, tinha um shampoo que era para cabelos crespos, então tinha uma imagem de uma mulher negra, né? Cabelo todo cacheado, né? Linda. E aí ela pediu para tirar, né? Aquela imagem, colocar na cama dela, porque eu lembrava a mãe. Ela falou, parece que é minha mãe. Eu me cobrei mais, foi mais assim, como a do Pedro foi imediata, é muito ruim sentir tia. Eu sentia a mãe da Letícia, mãe do Pedro, como que era tia? Não me sentia mãe dela ainda, né? Mas foi engraçado que foi tão espontâneo, tanto ela foi indo, até que de repente ela falou assim, ô mãe, né? E a hora que eu vi, não tinha mais culpa, porque eu já era mãe. Foi engraçado que foi assim, é igual à noite, né? Você não sabe que momento exato que virou dia, né? Mas de repente virou. Eu era mãe, já me sentia mãe. O meu ex-marido tinha um problema com a bebida. Eu quis até me separar antes. Eu não separei antes, assim, porque a Letícia era bem apegado ao pai, eu não tinha coragem de separar, mas eu sentia muita culpa, né? Eu não separei, com 4 anos de casamento eu já teria separado, aí eu não separei, aí vieram os meninos, e esse problema da bebida acabou refletindo na Luana, porque ela tinha um pai que era alcoólatra e agressivo. Quando ela vem pra cá e tem outra pessoa que bebe, não é agressiva, né, fisicamente, ameaçar, mas ela tinha medo. Então ele bebia, ela fugia, ela ia pro quarto, ela chegou a verbalizar isso também no fórum, porque ela me chamava de mãe e chamava ele de tio. E aí elas perguntaram, mãe, não é mãe e pai? Ou tia e tio, né? Aí ela falou que não queria o outro pai que bebe. Então, assim, eu tinha o desejo de separar, eu via isso com a Luana, né? Ele sabia da rejeição, né? Como pai, né? E acho que aí a situação melhorou, porque eles começaram a ver o pai só no momento que ele estava sóbrio, né? Então foi, acho que, né? Tanto para Lê quanto para Lu, principalmente, né? O Pedro também, ele achava que o pai tinha parado de beber, né? Porque ele nunca mais viu o pai bêbado. A adoção saiu depois da separação. Então, quando saiu a adoção, fazia já 2 anos que a gente estava separado. E aí o juiz perguntou, né, se a gente ia adotar junto, separado, tudo, né? E ele optou que ele queria. Ele falou, não, ele falou, não, né? Já são meus filhos. Acho que não tem. Ser mãe, tanto, por exemplo, quando a gente separou, né? E aí, coisa pro Vitor, né? Se ele ia junto ou não ia, né? Adotar. Pra mim, os três são meus. E eu não gosto quando eu noto assim, por exemplo, algumas pessoas, em vez de usar filho biológico, eles usam o termo assim, o seu. Muita gente fala, mas a mais velha é a sua. Quando às vezes a Letícia é a sua.
Aí eu já corrigi, porque me dá uma raiva danada na hora. Tanto que eu sempre frisei assim para as pessoas assim, falei assim, não, os 3 são meus. Ela é a biológica, mas os 3 são meus. É a mesma coisa. Não tem assim, você ama. Eu te falei, por exemplo, assim, no momento que eu tornei mãe, né? Por exemplo, né? Igual da Lu, foi um processo assim, na hora que tornou, acabou, não tem dúvida. Você esquece, às vezes, por exemplo, o médico pergunta a doença da família, às vezes a gente esquece que biologicamente eles não são da família. Que minha família tem tendência, né? O glaucoma, um monte de coisa, assim. E eles não, né? Não sei que doença que... É que na minha família acabou acontecendo muita adoção. A minha irmã solteira, a Miriam, que faleceu, né? Ela já tinha adotado o Miguel. Ela foi no fórum, se inscreveu, esperou 9 meses, então veio o Miguel. Antes de eu casar, tinha o Miguel. Depois, essa minha irmã que entrou no projeto de Família Acolhedora, conheceu a Janaína e adotou também. Ela tem uma filha biológica, que já tinha 14 anos na época, e depois veio a Janaína. Então, quando eu adotei os meninos, e todo mundo sabia que eu queria, né, adotar, e eles convivendo, por exemplo, com a minha mãe, meu pai, né, meus irmãos, eles foram muito bem acolhidos, não teve problema nenhum, assim. Agora, outras pessoas eu noto, falam assim, mas você não teve medo? Muita gente fala assim, hoje eles perguntam assim, eles dão problema? Eu falo, todo filho dá, né? Não é? Cada um, você sempre... Não tem nada, né? Mas assim, as outras pessoas, eu acho que ainda tem muito medo, muito receio, né? Às vezes desinformação, então pergunta esse tipo de coisa, assim. O batizado é engraçado, porque ele já é o batizado do Pedro, mas, os aniversários. Agora, o aniversário do Pedro de 1 ano, então a gente preparando a festa junto, ele ajudava, né, a decorar, pôr bexiga, todas essas coisas, esses aniversários, assim, né. Então, a Lê pedia, ela queria ter, mas eu acho até que ela queria mais uma irmã mais velha do que ela. E veio a Lu, que era mais nova, o Pedro, né. Sei, eu acho que no primeiro momento, essa primeira infância, bem assim, ciúme, aquela coisa não, assim, de... E esse igual eu te falei, do igual o Pedro, que reinava, né, as duas bajulavam ele, brincava, né, com ele, aquela coisa toda, né. Mas eles vieram para passar um feriado, só que o Pedro ficou doente e foi internado. Então ele veio, ele saiu de lá doentinho, resfriado, virou pneumonia no período que estava aqui. Eu levei na Santa Casa e falei, olha, se a senhora for ficar com ele, a gente vai internar, né? Que é melhor é internar. Agora, se for para vir alguém de lá, porque geralmente é difícil ser um funcionário para ficar junto, né? Mandar uma pessoa, né? Então a senhora fica com ele? Eu falei, não, eu fico. Aí meu ex-marido foi no fórum, explicou a situação, pediu para prorrogar a guarda, o termo de guarda, que a gente tinha dia para pegar e dia para entregar a criança, né? E explicou, olha, tá doente, levou coisa, tá internado. Aí eles prorrogaram por 1 mês. Depois de 1 mês, eles já estavam procurando mesmo, e a gente lá insistia, não, deixa com a gente quer ser família de apoio. Aí nunca mais eles voltaram para lá. Eu falo isso para meus amigos, eu tenho amigos assim, que sempre quiseram ou não tiveram, né? Eu aconselho a adotar. Eu falei, vai, adota, né? Vai, né? Atrás do seu filho, da sua filha. Eu indico, né? Eu recomendo, eu tenho uma amiga esses dias, ela é mais velha, ela também tá com a minha idade, agora 57 anos, e nunca foi mãe. Aí a gente conversou e ela foi até procurar, né, o fórum para saber como que era isso, assim, esse processo, que é tão bom, né, assim,
Embora eu quisesse ter um filho dentro, com uma pessoa, com um companheiro, que fosse meu filho, tivesse um pai, não queria uma produção independente, nada disso. Mas não era dolorido não ser casada antes, assim, né? Mas era dolorido não ser mãe. Abrir mão da maternidade, eu não abriria nunca. Você não é mais importante, a pessoa mais importante, né? Assim, é seus filhos, né? E essa felicidade de ter uma família. Hoje eu tô separada, né? Mas eu tenho família, é a minha família, meus filhos, né? Assim, eu sinto assim realizada, né? Pode ter em outros setores, pode ser que não, mas assim, como mãe, assim, como foi bom, né? Tanto biológico quanto adotivo, me realizou muito, assim. É amar, assim, né? Incondicionalmente, né? Assim, se amar, se doar, querer viver, porque você tem filhos, né? Você tem um sentido na vida, né? Isso é ser mãe, assim, cuidar. É muito bom, né? A gente fala amor incondicional, então tão batido às vezes, a pessoa fala, mas né? Um amor tão grande te muda. E ver o amor deles por você, a gente é sempre assim, não se sente merecedora, né? Porque você sabe dos seus defeitos, as coisas, você fica sempre achando que podia ter sido melhor, né? Mas é muito bom, assim, você fala, nossa, tem um amor dos dois lados, né? Uma troca tão boa, né? A gente nem sabe por que merece, né?